E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar nos pontos principais de um livreto brasileiro sobre o tal do homeschooling, ou ensino domiciliar. A ideia aqui é bem simples. A gente vai explorar de uma forma bem neutra quais são os conselhos e qual é a visão dos autores, que falam a partir de uma perspectiva cristã, ok? Então, vamos lá entender essa história. Olha só, o livreto já começa com essa pergunta aí, que é o título de um dos capítulos. Afinal, que papo é esse de educação domiciliar? Para a gente entender a resposta que eles dão, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos pilares que sustentam essa ideia. Então, a definição que eles trazem se baseia em dois princípios que, para eles, são inegociáveis. Vamos ver cada um deles com calma. O primeiro princípio, então, é o da liberdade de educação. A ideia central aqui é que a responsabilidade e também o direito de escolher como os filhos vão ser educados pertence à família. Em primeiro lugar, à família. É ela que deve ter autonomia para decidir qual caminho seguir, sem imposição de fora. E o segundo pilar é esse conceito em latim aí, o in loco parentis. A tradução literal é no lugar dos pais. O ponto-chave aqui é o seguinte: mesmo que uma criança vá para uma escola tradicional, essa instituição estaria agindo, na verdade, como uma delegada dos pais, sabe? E não como a autoridade final na educação daquela criança. Bom, agora que a gente entendeu o quê, vamos passar para o porquê. O que será que motiva as famílias, dentro dessa perspectiva do livreto, a tomar uma decisão tão grande, né? As razões, olha, vão muito além da parte acadêmica. Essa citação de um dos autores, o Kenneth Whiskey, resume a motivação principal de um jeito bem direto, bem poderoso. Ele está ligando a educação diretamente ao que eles acreditam ser o destino espiritual da criança. Isso transforma a educação numa responsabilidade, assim, primordial dos pais. E essa outra citação aqui reforça ainda mais essa ideia. A motivação é descrita quase como uma forma de proteger a mente das crianças de influências que eles consideram negativas, e, ao mesmo tempo, cultivar ativamente uma visão de mundo bem específica, que, nesse caso, é a cristã. E aqui a gente vê o contraste que o livreto faz de forma bem clara. De um lado, eles fazem uma crítica bem forte ao ensino convencional, que eles descrevem como cheio de doutrinas marxistas e ideias antibíblicas. E do outro lado, o homeschooling é apresentado como a solução, a alternativa para transmitir uma cosmovisão bíblica e alinhar todo o conhecimento com Deus. Bom, com motivações tão fortes assim, pareceria que a resposta é um sim óbvio, né? Mas o livreto surpreende. Ele introduz um momento de autoavaliação, questionando se essa é mesmo a decisão certa para todas as famílias. E é aqui que a gente entra numa das partes mais curiosas do material, de verdade. Os próprios autores listam motivos pelos quais uma família não deveria escolher a educação domiciliar. É quase um chamado para refletir sobre as verdadeiras intenções por trás dessa decisão. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: os autores dão um alerta bem sério contra motivações que são superficiais. Por exemplo, fazer só por pressão social, sabe? Ah, todo mundo está fazendo. Ou por orgulho, para se sentir um cristão melhor que os outros. Ou ainda, não estar de fato preparado para uma mudança radical de vida que isso exige. É um momento de muita honestidade no texto. E já que a gente está nesse papo de reflexão, o que será que o pessoal acha dessas razões? Deixa uma opinião aqui nos comentários. E claro, se essa análise está sendo útil, não esquece de curtir e de seguir o canal Pneumabrei para não perder os próximos conteúdos, hein? Ativa o sininho. Certo. Depois de toda essa reflexão, para aquelas famílias que decidem que sim, esse é o caminho, o livreto oferece conselhos bem práticos. Vamos ver agora como ele sugere que essa jornada deve começar. O conselho número 1 é surpreendentemente simples. Calma. Muita calma. Os autores reforçam que não precisa ter pressa, sabe? Que as decisões não devem ser tomadas no calor do momento, mesmo que os filhos já não sejam mais tão pequenos. A partir dessa calma, o caminho prático envolve algumas coisas importantes. Primeiro, é preciso estudar o tema a fundo, ler bastante, consumir blogs, livros e algo que eles dizem que é fundamental, buscar conselho de quem já está nessa estrada. E, por fim, deixar que os princípios bíblicos guiem a decisão final. Aliás, esse ponto da comunidade é tão importante que merece um destaque. O texto reforça isso várias vezes, a necessidade de se conectar. Encontrar outras famílias, participar de grupos, trocar experiências, tudo isso é visto como um pilar de apoio para quem está começando. Para fechar essa parte de orientação, o livreto se baseia nesse versículo bíblico. A ideia de provar, ou seja, de testar todas as coisas à luz da palavra de Deus, é apresentada como o princípio final que deve guiar a escolha sobre a educação dos filhos.
E assim, a nossa análise termina não com uma resposta pronta, mas com uma pergunta que fica no ar para reflexão. O livreto deixa quem lê com esse questionamento, sugerindo que a jornada para encontrar o caminho certo na educação é, na verdade, um processo contínuo de discernimento pessoal e espiritual.